Estamos aqui diretamente dos estúdios da Federação Israelita do Estado de São Paulo com o meu amigo presidente Ricardo Berkenstadt. Presidente executivo, não me cause problemas. Pip, pip. Estamos aqui hoje nos estúdios da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Eu sou o Pércio Bider e apresento para vocês hoje mais um programa do quadro Aconteceu na Semana. O Aconteceu na Semana, Ricardo, é um quadro que a gente criou aqui para falar sobre determinados assuntos importantes sobre Israel e sobre o povo judeu que aconteceram na semana. E hoje a gente está aqui com o Ricardo Berkenstadt. Eu nunca sei escrever teu sobrenome. Nem eu. Ótimo. E o Ricardo é presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo. E eu gostaria que você fizesse sua pequena apresentação, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pércio. Obrigado a todos que estão assistindo. Pércio é um amigo de muitos anos mesmo. Não, bastante. E eu tenho o prazer há 10 anos ser o presidente executivo da Federação Israelita de São Paulo, mas fiz um trabalho voluntário muitos anos antes, na própria federação, em outros lugares, movimento juvenil, Conselho Juvenil Sionista, conselheiro de Hebraica, da Unibis, do ex-Colégio Bialik, né, que não existe mais. Mas, enfim, tem uma atuação bastante grande e muitas vezes ao lado do Pércio, temos atuado muito fortemente na defesa do nosso Estado de Israel. O Aconteceu da Semana vai falar sobre um assunto muito, muito importante, por isso que a gente está aqui hoje na Federação Israelita do Estado de São Paulo para falar sobre dois pontos muito importantes. O primeiro deles sobre as declarações do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, sobre Israel, propriamente dito. Ele fez umas declarações bem polêmicas, bem fortes, no Conselho Central dos Países Palestinos. Eu não sabia que existiam mais países palestinos, mas ok. E aí a gente vai colocar aqui depois um videozinho passando sobre as declarações dele. Para quem não viu, segue lá na JJO, a gente postou o último vídeo, né, que fala sobre essas declarações, que foi um vídeo que tá em português, ou seja, tem tradução. E aqui algumas coisas aqui, né, as declarações que ele lançou nesse encontro. Israel é um projeto colonial e não possui ligação alguma com o judaísmo. Israel é uma conspiração europeia e os judeus orquestraram a sua própria expulsão dos países árabes. Quem tiver armas, vá em frente. Estou com você e vou te ajudar. Se comprometeu a continuar pagando salários para terroristas palestinos e disse, né, que Israel importou quantidades assustadoras de drogas para destruir a geração jovem da Palestina. Olha, primeiro é lamentável que um presidente de uma autoridade palestina que tem a sua ambição de se tornar país venha com esse tipo de discurso, com esse tipo de veneno, dessa veemência absurda. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários grupos a Ramallah da autoridade palestina, me encontrei com várias lideranças palestinas e sempre houve um discurso, pelo menos padrão, da tentativa de um acordo de paz, da tentativa de se viver em harmonia com um país vizinho. Seriam dois estados vivendo em harmonia, no caso Israel e a Palestina. Bastou um movimento dos Estados Unidos de transformar ou de aceitar aquilo que já é claro e implícito e sempre foi, que Jerusalém é a capital do Estado de Israel, para que caísse a máscara do senhor Mahmoud Abbas e do seu governo palestino com esse monte de tonterias que ele acabou falando. É importante lembrar que o trabalho de conclusão de curso do Mahmoud Abbas na universidade é a negação do Holocausto. Quer dizer, lá atrás ele já tem esse tipo de veemência e obviamente com o tempo, hoje já é um senhor de idade, ele foi se adaptando para tentar se passar como o senhor paz, o senhor que procura os caminhos para a paz. Mas bastou, de novo, uma posição
de um presidente, no caso Donald Trump, eu não defendo aqui o Donald Trump, mas esta posição, para que a máscara caísse e a autoridade palestina mostrasse verdadeiramente qual é o seu papel. Israel não tem com quem dialogar. Israel não tem alguém à altura para se decidir a paz. Eu acho que se hoje o Mahmoud Abbas assinasse um acordo de paz com Israel, provavelmente boa parte do povo palestino não aceitaria o que ele assinou. Ele não tem a envergadura de um líder para isso. Eu tenho certeza que o Netanyahu assinando, também não votaria no Netanyahu, eu não estou aqui para isso porque eu sou brasileiro, eu não voto, mas o Estado de Israel vai aceitar, vai aprovar, vai, enfim, cumprir aquilo que foi assinado. Do outro lado, não existem autoridades com a envergadura de um líder de Estado, alguém preparado para assumir a questão da paz. E o Mahmoud Abbas prova com isso que é uma pessoa que tem dupla face, que faz um discurso em inglês e outro discurso em árabe, e que verdadeiramente não tem o menor interesse em negociar a paz com Israel. Como você vê a questão aproveitando que você falou, obviamente, do Trump e tal, e que ele declarou também, essas últimas semanas realmente, que toda a coisa aconteceu, de que ele não vai mais, ele bloqueou, na verdade, né? Acho que foram 65 milhões... É metade, né? 50%. Bilhões, né? Milhões. Milhões de dólares para os os refugiados palestinos. Como você vê isso que pode gerar uma... Porque agora eu li também que a Bélgica, em contrapartida, se dispôs a doar 23 ou 28 milhões agora para a autoridade palestina, para essa... Organização de refugiados. Da ONU, né? Só para vocês entenderem, né? Que tem uma organização da ONU para refugiados em geral e tem uma organização da ONU para refugiados propriamente palestinos. E a verba dessa UNRWA, que é dos palestinos, é muito maior que a de todos os outros países juntos. Ou seja, é algo direcionado. E mais, Israel existe há 70 anos, estamos completando 70 anos. Ainda existem refugiados? O bisavô foi refugiado, nós perdemos 1,5 milhão de judeus tiveram que sair dos países árabes, e Israel absorveu, e outras comunidades absorveram. Será que todos continuam vivendo nos campos de refugiados? Isso é um absurdo, né? Quer dizer, 70 anos o cara é refugiado. É muito importante você ter falado isso, porque muita gente que segue a gente, e até as pessoas que não seguem, não conseguem compreender isso. Essa questão de refugiado, porque o refugiado chama atenção. E você se solidariza com o refugiado. Então, por isso que quando a palavra refugiado vem, tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas se solidarizam mais quando elas escutam certas palavras. E o que você falou realmente é verdade. Passou 70 anos, existem ainda refugiados. Por quê? Porque é uma questão política, porque nunca se aceitou a divisão da Palestina em 2 estados e a criação do Estado de Israel. Israel foi, em 1947, houve a partilha da Palestina, onde Oswaldo Aranha, o nosso embaixador brasileiro, presidiu a sessão. Em 48, 5, 6 países árabes da região já invadiram Israel para tentar tirar o povo judeu dali. Ou seja, nunca se aceitou que existisse um Estado de Israel. Até recentemente, nenhum país árabe aceitava a existência do Estado de Israel. Até hoje, o Irã fala judeus ao mar. Ou seja, o Irã não é um país árabe, é um país persa de maioria muçulmana, mas o dia em que estes vizinhos aceitarem que o Estado de Israel é lá, vai ficar lá, eles querendo ou não querendo, talvez a chance de se procurar paz seja maior. Não adianta eles imaginarem que... Porque eles falam hoje, Pércio, que Jerusalém, metade é deles, porque tem todo o mapa, 67... Eles querem Tel Aviv, eles querem Iafo, eles querem Haifa. Eu já ouvi o Mahmoud Abbas falar, aliás, um cara da autoridade palestina, quando nós estivemos em Ramallah, ele falou que ele nasceu em Tzfat e nunca mais ele pôde voltar a Tzfat, porque é um absurdo. E justo no nosso grupo tinha um rapaz que os avós dele nasceram em Alepo. Eu falei, ele também nasceu em Alepo e nunca mais pôde voltar para Alepo, na Síria. Ou seja, havia uma comunidade judaica muito grande em Alepo, que hoje está no Brasil, nos Estados Unidos, no México, no Panamá, mas nunca mais puderam voltar para Alepo. E aí? Quer dizer, ele nasceu em Tzfat, então o que ele quer? Que Tzfat volte para eles também. Ou seja, não há espaço. Durante a época do nazismo, se falava que os judeus não eram bem-vindos na Europa, que eles tinham que voltar para o seu lugar, que é Israel. Hoje está em Israel, eles falam que eles têm que voltar para o seu lugar, que é na Europa. Ou seja, a Europa não quer os judeus e o Oriente Médio não quer os judeus. O que fizemos para a humanidade
além de grandes descobertas científicas, medicina e agricultura e um monte de coisas, para merecer ser expulso da Europa, do Oriente Médio. Na América Latina você tem um antissemitismo crescente. Na Argentina nós tivemos vários casos, 2 atentados enormes com mortes. Tivemos agora no Uruguai casos ridículos, como o do hostel que não aceitou israelenses no seu hostel, um judeu que foi morto no interior do Uruguai. Ou seja, o que os judeus fizeram para a humanidade para merecer esse tipo de ação? Pegando esse gancho, então, nessa pergunta que você fez, a gente está vendo hoje uma crescente nas declarações antissemitas aqui no Brasil. Declarações e também, às vezes, muitas atitudes antissemitas também aqui no Brasil, né? Então, é isso que eu quero perguntar para você, como um líder, um representante hoje da comunidade judaica, um representante político da comunidade judaica em São Paulo. Como você vê essa crescente do antissemitismo? Como você vê essa resposta a uma crescente também do antisionismo? Ou seja, eu sou anti-Israel, então eu sou anti-judeu. Como que você vê isso hoje no Brasil? A gente teve agora um exemplo de um sei lá quem, no one, sei lá, do PT, né, que acabou falando morte ao Silvio Santos, morte aos judeus, enfim. Até onde isso vai? Como que você vê isso hoje aqui no Brasil? Olha, eu dou graças a Deus que o Brasil ainda é um país que respeita as minorias. Se você fizer uma comparação com outros países do mundo, vivemos muito bem no Brasil, podemos professar nossa religião no Brasil. Agora, há um crescente antisionismo de uma parcela radical da esquerda. Isso não é a totalidade da população brasileira. O Brasil é um país muito religioso, seja católico ou evangélico, mas é um país que acredita muito na religião, e principalmente os nossos irmãos evangélicos têm em Israel um lugar de admiração, um lugar de respeito. A gente sente das autoridades brasileiras também um respeito muito grande em relação a Israel. Há votações contra Israel, sim, outros interesses que existem na geopolítica internacional. O Brasil tem interesse em assumir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, precisa do voto dos países árabes, são dezenas de países árabes e um estado apenas judeu, então você tem a matemática contra a gente, mas eu senti um crescimento do antissemitismo em 2014, na última missão militar em Gaza, quando Israel teve que devolver os ataques dos foguetes que vieram, e nós começamos a sentir aqui, até pelo governo anterior brasileiro, que chamou seu embaixador, teve aquela discussão do 7-1 e outras coisas mais, do anão diplomático, que houve, aí sim começou a pegar um pouco aqui na sociedade brasileira. Mas graças a Deus isso não se tornou algo comum. Na internet, sim, a internet é um campo minado para qualquer um, né? Não só para os judeus, todo mundo tem opinião na internet, todo mundo se radicaliza na internet. Você pode escrever que a blusa do Pércio é azul, outro fala que você é daltônico, que é preto, e por isso você é um sem vergonha, né? Então, eu fico feliz em ainda ver que no Brasil a gente pode andar, se quiser, de quipá na rua, e assim como nós respeitamos as demais religiões, somos respeitados. O Enem agora teve uma mudança para tirar do sábado, isso é uma vitória, não só da comunidade judaica, mas dos adventistas e outros que respeitam o sábado. Enfim, eu acho que a gente ainda vive num país, mas não é eterno, porque o mundo vem se radicalizando. Hoje, a próxima campanha eleitoral no Brasil provavelmente vai ser muito polarizada, muito. E aí, para colocar bodes expiatórios na sala, não precisa de muito. E os judeus estamos acostumados a ser bode expiatório. Aproveitando também esse gancho, estou aproveitando muitos ganchos hoje, né? Eu gostei aqui porque vai fluindo. Muita gente procura JJO também, inbox ou até mensagens, me procuram também às vezes e falam: Pércio, olha esse cara aqui, olha o que ele está falando sobre os judeus, olha isso aqui, e tem muito burburinho sobre antissemitas na internet mesmo. E aí começam a falar: a federação não faz nada, cadê o Ricardo Berkenstadt, cadê a federação que não faz nada para isso? E eu acho que é super, super importante esse momento para que você possa explicar, bem resumidamente também, bem sucinto,
o que a federação está fazendo hoje e o que ela faz sempre. A federação está comemorando 70 anos, comemorou 70 anos ano passado, parabéns, Mazel Tov. E o que a federação... Porque a federação hoje, ela é sim a responsável por todos esses acontecimentos e essas situações, tanto de representação da comunidade judaica, como de defesa da comunidade judaica também, né? Então eu queria que você explicasse mais ou menos, porque às vezes as pessoas falam, pô, a federação não faz nada, não está fazendo nada, eu não vejo nada. Primeiro é importante identificar o que apareceu escrito, se isso é passível de punição pela lei ou não. Há muito subjetivismo, subjetivismo foi ridículo. Há uma grande subjetividade, às vezes, das pessoas. Umas ficam enojadas com determinados termos, outras não. Mas, enfim, existe uma legislação. Nós temos um departamento jurídico que trabalha para a federação e para a CONIB voluntariamente. Temos um advogado que atua nas duas áreas, Dr. Rony Weinshoff, que é especialista em direito cibernético. Ou seja, nós temos contato com Facebook, Twitter, Instagram, as principais mídias sociais, no sentido de apurar determinadas ações, determinados textos ali colocados. Mas, de novo, há coisas que são passíveis, outras que não. Então, se uma pessoa faz uma crítica, por exemplo, ao governo de Israel, ela tem o direito, nós vivemos numa democracia, podemos gostar ou não. Agora, se alguém... xinga como xingou, os judeus têm que morrer, etc. A gente entra com ação junto à Delegacia de Crimes Raciais, nós temos uma boa vinculação com o Ministério Público em São Paulo, com a Secretaria de Segurança Pública. É que as coisas são, às vezes, um pouco mais demoradas. Para outras, como, por exemplo, teve um texto no final do ano do Marcelo Rubens Paiva, no Estadão, que ele foi infeliz nas suas declarações. Nós lançamos uma nota, o próprio Marcelo se redimiu e se aproximou da comunidade. Nós vamos almoçar com o Marcelo nos próximas semanas. E é importante ter isso. Um amigo muito querido do Pércio, o Danilo Gentili, também começou na comunidade judaica com aquela história do metrô, do trem em Higienópolis, que ele também foi infeliz. E na ocasião, o Dr. Cláudio Lotenberg o chamou para uma conversa. Hoje o Danilo é uma pessoa próxima da gente, próxima da comunidade, vem fazendo um trabalho muito interessante, divulgação, às vezes, de Israel, do judaísmo. Seguidor da JJO Seguidor da JJO. Então, manda um abraço ao grande Danilo Gentili. Vai assistir. Grande, né? Também, 2 metros de altura. Mas é importante, às vezes, a gente entender que vale a pena tentar trazer e desmistificar o judaísmo, trazer as pessoas para próxima, do que simplesmente bater, xingar, enfim, usar palavras de baixo calão contra essas pessoas. Então, a gente faz um trabalho na justiça, mas ao mesmo tempo de aproximação. Quando há chance de aproximação. A federação leva, por exemplo, grupos de formadores de opinião a Israel. E eu já sofri muitas críticas. Como você vai levar um deputado do PT? Falei, meu amigo, se a gente quer mostrar o nosso lado, nós temos que mostrar para todo mundo. A federação ela é apartidária, ela não tem partido político. Ela nem aqui, nem em Israel. Nenhum lugar. A gente apoia a democracia. Nós temos muito claro que a gente acredita em termos de ética, de honestidade, mas a gente joga com a sociedade brasileira. Então a gente vai levar um jornalista, para mim não importa se o jornalista é da Jovem Pan, da CBN, da Folha de São Paulo ou da Veja. Então as pessoas às vezes têm que entender qual é o nosso papel, como nós agimos, e nem tudo que a gente faz pode ser divulgado, né? Porque a gente faz um trabalho de bastidor, de apresentar a comunidade judaica, de apresentar Israel, de mostrar determinadas coisas, de pedir determinadas coisas, mas sempre dentro do espírito republicano. Nós não entramos nesta questão que hoje, infelizmente, é muito comum no Brasil, de oferecer algo em troca. O nosso algo em troca é a ética e a nossa amizade. Se a nossa amizade vale como compromisso, é isso que a gente busca nos nossos interlocutores. Muito bom isso, para explicar isso para as pessoas que estão assistindo a gente. Obviamente, eu concordo totalmente com você com a questão de que vamos trazer próximo a gente. Mas quando não há possibilidade, quando a pessoa é canalha mesmo, quando é filha da mãe... Justiça neles. Exato. E aí tem um canal direto, né? Você quer... Tem A gente pode colocar depois aqui, você me fala... Denúncia da federação... Enfim, que você pode usar, muitos casos a gente já resolveu, alguns foram divulgados, outros não, mas muitos casos já foram resolvidos. E às vezes a gente resolve
nos bastidores, ligando para a pessoa, e a maioria, acreditem, a maioria faz por desconhecimento ou por algum lapso, não por antissemitismo puro. A gente não tem que ter essa mania de perseguição de que todo mundo está contra a gente. Ao contrário, onde a gente anda e fala da comunidade judaica, nós somos bem recebidos. O Pércio é um exemplo disso. O Pércio tem uma atuação política, representativa muito grande na comunidade. E onde a gente vai, nós somos bem recebidos. Muito. Seja muito em diferentes religiões, seja em diferentes partidos políticos. E não vamos acreditar que a pessoa, porque pensa diferente de você, que ele é um canalha. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças, desde que, óbvio, não nos atinja como seres humanos. Tem agressões também, né? Violência. Para finalizar aqui o aconteceu na semana, vamos falar agora sobre o último acontecimento, assim, tá bem bombando. Fresquinho. Ontem teve um discurso do vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence, e que eu ouvi ele falando bem americanamente, o Shecheyanu, Vekimanu, Veianu, Las Manazé. I say, along with the good people of Israel, here and around the world, Shehekianu, Viki Amanu, Vihig Ianu, Lazman Hazeh. Como você vê hoje, bem rapidamente, porque a gente não tem muito mais tempo, infelizmente, né? Já chegou muito tempo. Mike Pence em Israel, em Jerusalém. Eu acho que foi histórico. Eu acompanhei a entrevista dos dois e ele disse que ele estava muito feliz de estar em Jerusalém, a capital do Estado de Israel. O sorriso que o Netanyahu abriu naquele momento é impagável, né? É impagável. Não só ele, né? Não só ele. A relação Estados Unidos e Israel hoje é fortalecida. Por uma parte, né? Hoje, de novo, tudo é muito polarizado. Então, os judeus americanos, por exemplo, não votam no Trump. Eles não votam nos republicanos, eles votam nos democratas, né? 80% vota nos democratas. Eu acho que esta ação específica do Trump merece todos os elogios e aplausos, e para nós é emocionante que alguém publicamente aceite Jerusalém como nossa capital, se bem que a gente não precisa disso, porque a gente sabe que Jerusalém é a nossa capital. É o único país do mundo que tem que pedir permissão para os demais para escolher a sua própria capital. É o único país do mundo que precisa pedir permissão para existir todos os dias. É o único país do mundo que todo dia tem que responder no Conselho de Direitos Humanos da ONU alguma acusação. Porque a cada 10 acusações lá, 9 são contra Israel, uma é contra o resto do mundo. Ou seja, a visita do Mike Pence, sim, nos enche de orgulho, nesse sentido de optar por Jerusalém, estar em Jerusalém e declarar naquele local Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Vamos ver os próximos passos. Hoje eu li que alguns países europeus querem reconhecer Jerusalém como capital da Palestina. Isso vai dar uma confusão diplomática bastante grande. Agora também é um absurdo essas pessoas criticarem tanto os Estados Unidos, mas na hora de ajudar financeiramente a ONU e as Nações Unidas e o negócio de refugiados da ONU, o Conselho de Refugiados, o dinheiro que vai é o dinheiro americano. E a hora que o Trump fala, não quero dar mais o dinheiro, não, porque é um absurdo. Mas criticar ele, meter o pau em tudo que ele faz, não é absurdo. Então, 2 pesos e 2 medidas sempre. Mas nos emocionou ouvir o Mike Pence falar que estava I am in Jerusalem, the capital of the state of Israel. No Parlamento de Israel, no em Parlamento Jerusalém. De Israel. Eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo, mas infelizmente a gente não tem tempo. Eu quero agradecer demais aqui o Ricardo, ele tem uma agenda lotadíssima. Topou aqui fazer aqui na federação, que eu agradeço também sempre, que é sempre uma parceira já de muitos anos da JJO, todas as nossas manifestações que a gente faz nas ruas, e tanto de São Paulo como em outros lugares do Brasil, a federação sempre está com a gente, sempre apoiando, em todos os sentidos. Obrigado, Ricardo. Imagina, um prazer. E você aí que ainda não viu ainda em outros vídeos, vai lá, clica em se inscrever, clica nos outros vídeos para poder curtir aí tudo que a gente tem para mostrar para vocês. É muito importante que você se inscreva, porque a gente entende que o quanto que a gente está chegando, quantas pessoas. O YouTube dá um negócio fantástico pra gente, quantas pessoas são, se é mais homem ou mulher, sabia que tem muito mais homem assistindo a gente do que mulher?
Mas hoje, com nós dois aqui, vai aumentar o público com você, feminino. porque eu tô sempre, eu sou bem homem. É isso aí, gente. Então eu agradeço demais. Dá um curtir, compartilha com todo mundo que você quiser. E fiquem ligados no próximo Aconteceu na Semana. Beijo, tchau! Bye.